Queridos ouvintes, o meu nome é Lincoln Galvão. Nós estamos iniciando esse programa Caminho Santo no YouTube. Nós temos muitas pregações ao longo de 12 anos e eu quero disponibilizar essas palavras para você, para que você divulgue, para que você escute, para que você seja edificado. E o intuito é divulgar a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que essas palavras possam edificar a sua vida. Um grande abraço. Queridos ouvintes, eu quero meditar com vocês no livro de Tiago, capítulo 5, no verso 13. A Bíblia diz: se algum de vós está sofrendo, ore. A palavra de Deus, ela nos recomenda aqui, meus amados, a necessidade de nós tirarmos tempo, de andarmos na presença do Senhor Jesus Cristo. E se a palavra de Deus diz: se está alguém entre vós sofrendo, ore. Jesus, ele nos deu essa lição, porque a vida dele foi uma vida de oração, uma vida de intercessão, uma vida em que ele, nas suas maiores decisões, ele orava a Deus. Quando ele foi escolher os 12 discípulos, diz a palavra de Deus que ele passou a noite orando, e então escolheu os 12 discípulos. Quando ele foi no Getsêmani tomar a decisão da sua vida, diz a palavra de Deus que ele passou orando. E olha o que a Bíblia diz quando nós oramos, buscamos a presença de Deus, o que acontece? No livro de Mateus, capítulo 14, no verso 22, diz assim: logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali sozinho, e naquele momento o barco já estava no meio do lago, e as ondas batiam com força no barco porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 3 e 6 horas, Jesus foi até lá andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: é um fantasma! E gritaram de medo. Nesse instante Jesus disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Jesus mostra aqui, ele despediu as multidões no finalzinho da tarde, no início da noite, e subiu no monte para orar e orava sozinho. Ele, interessante, Jesus, o Filho de Deus, quando ele nos ensinou a oração dominical, porque os discípulos oraram a Deus, oraram para Jesus, pedindo a Jesus o seguinte: Senhor, ensina-nos a orar. E ele, na oração que nos ensina em Mateus capítulo 6, ele faz uma série de princípios, e ele era um dos primeiros a cumprir o que ele falava. Ele falava e fazia o que falava. Quando diz aqui, Mateus capítulo 6, no verso 6, Jesus fala assim: mas vocês, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que não pode ser visto. E o seu pai que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Jesus era aquele que fazia exatamente o que ele ensinava. No livro de Lucas, capítulo 22, no verso 39, Jesus fala assim: Jesus saiu e, como de costume, foi ao Monte das Oliveiras, e os seus discípulos foram com ele. E quando chegou ao lugar escolhido, Jesus disse: orem, pedindo que vocês não sejam tentados. E afastou-se a uma distância de mais ou menos 30 metros, ajoelhou-se e começou a orar. E no verso 45, diz assim: depois de orar, ele se levantou, voltou para o lugar onde os discípulos estavam, e os encontrou dormindo, pois a tristeza deles era muito grande, e disse: por que vocês estão dormindo? Levantem-se e orem para que não sejam tentados. Nesses dois versículos, no versículo 40 e no versículo 46, Jesus orienta os discípulos, pedindo: orem para que vocês não sejam tentados. Em Mateus capítulo 6, quando ele nos ensina a oração dominical,
ele diz aqui no verso 13. No verso 12 diz assim: perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas a quem nos têm ofendido. Não nos deixes ser tentados, mas livra-nos do mal. Jesus, ele não somente nos ensinava, mas ele também colocava aquilo que ele ensinava, ele fazia. Ele falava e fazia o que ele fazia. Agora, a Bíblia mostra que nós temos que ser perseverantes na oração. Quando a Bíblia diz que orai sem cessar, está alguém entre vós sofrendo, ore. É necessário que você ore insistindo, pedindo a Deus a bênção. Por isso, Jesus nos ensina a orar em Lucas capítulo 11, quando diz assim: então disse Jesus aos seus discípulos: imagine que um de vocês vá à casa de um amigo à meia-noite e lhe diga: amigo, me empreste 3 pães. É que um amigo me acaba de chegar de viagem, eu não tenho nada a lhe oferecer. Imagine que o amigo responda lá de dentro: não me amole, a porta já está trancada, eu e os meus filhos estamos deitados. Não posso me levantar para te dar pães. Disse Jesus: eu afirmo a vocês que pode ser que ele não se levante porque é amigo dele, mas certamente se levantará por causa da insistência dele e lhe dará tudo o que precisar. Por isso eu vos digo: peçam e vocês receberão. Procurem e vocês acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Porque todo aquele que pede recebe, aquele que procura acha, e a porta será aberta para quem bate. Jesus aqui mostra para nós a necessidade de insistir na oração. Que você busque a presença do Senhor sabendo que o Senhor é aquele que escuta e que faz. E essa onda que estava na sua vida, Jesus quando passou a noite orando, aquele mar virou um tapete, virou algo assim, algo livre que Jesus podia caminhar sem cair, sem tropeçar naquelas ondas. Por quê? Porque ele orou. Ore a Deus e você vai ver que esse mar revolto vai se tornar um tapete na sua vida. Que Deus te abençoe. Fique você na paz do Senhor Jesus. Queridos ouvintes, se você ouviu essa palavra edificou sua vida, eu quero convidar você a se inscrever no canal, a divulgar, a compartilhar. Se você quiser acessar ali as notificações, apertando ali no sininho, você vai receber todos os dias palavras novas. São milhares de pregações que eu fiz no decorrer dos últimos 12 anos. Está à sua disposição. Se você quiser algum pedido de oração, se você quiser alguma dúvida, me mande um e-mail, nós vamos compartilhar o e-mail, o telefone, e que esse canal sirva para edificar a tua vida e a vida de pessoas que você quer bem. Deus te abençoe, um grande abraço, Lincoln Galvão.